professor Ítalo Marinho, com vocês novamente aqui para aprofundarmos mais esse tema, né? Nós passamos já pela parte métrica e geométrica do assunto e agora nós vamos dar uma ênfase mais trigonométrica mesmo, certo? Pura trigonometria, trigonometria do ciclo trigonométrico. Lembra daquela bolinha que fazia um xizinho assim e você ia puxando os ângulos e que você nunca entendeu? Então, hoje é o dia. Galera, seguinte, vem pra cá comigo aqui, ó. Desce pra tela. Estratégia Concursos com vocês. Meu WhatsApp, DDD 21 981891560. Entrem em contato, falem o que quiserem, sintam-se à vontade para perguntar. Estamos aqui com vocês. Tirem suas dúvidas, compareçam às suas responsabilidades normais e venham falar comigo. Sempre, gente. Sempre venham falar comigo. Aqui nós temos também nossas redes sociais. Minhas redes sociais, @ItaloMarinhoSB, meu Instagram, meu Facebook, Ítalo Marinho. Entre em contato, gente. Fala à vontade lá, fica falando o que você quiser, dá sugestões, críticas. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, gente, vamos lá, vamos dar uma olhada no chat aqui para ver quem tá aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, Dudu Woods. É isso aí, Dudu. Tamo junto, cara. É Dudu de Eduardo? Responde aí. Então, cara, como é que funciona o fórum de dúvidas? Você diz o fórum de dúvidas da plataforma do Estratégia, né? Quando você for acessar a aula, cara, você sendo assinante, né? Quando você for acessar a aula, lá tem perguntar ao professor. Aí você clica lá e a gente vai responder em menos de 24 horas para você. Dúvidas relacionadas ao material, dúvidas relacionadas às videoaulas associadas a cada material. Então, é isso aí. Drica, boa noite, Drica. Já te vi aqui algumas vezes. Prazer muito grande. Estou aqui transmitindo paralelo ao grande mestre do português. Chega a ser até desleal. Mas essas lives estão com vocês. Elas estão aí para emancipar esta rede de ensinos, certo? A ideia de lives gratuitas aqui pelo Estratégia é uma ideia sensacional, incrível, de uma abertura gigante, para vocês poderem acompanhar, sentir-se poderosos dentro daquilo que vocês querem prestar o concurso. Hoje em dia, a gente não perde para ninguém. Vocês estão em muito boas mãos, gente. Muito boas mãos. E depender de mim, é um ótimo coração também. Tudo bem? Então vem comigo aqui, gente. Trigonometria. Tamo junto. Show de bola. Salve, Lucas Lima. Salve. Tranquilo, cara? Vamos junto aí? Então vamos, gente. Quem não viu a aula de manhã, aliás, de tarde, não vai perder nenhum tipo de conteúdo com a aula de agora, tá? Apesar de ser trigonometria, é uma parte completamente diferente da trigonometria. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero saber se vocês estão todos conseguindo ver direitinho. A transmissão tá boa? A transmissão tá ok? A transmissão... Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá todo mundo conseguindo ver direitinho o que eu estou fazendo? Tranquilo? A caneta tá boa? Fazendo desenho aqui, ó. Rapaz. Pronto. Chega. Então vamos lá, gente. Vamos comigo? 3, 2, 1, vamos lá, circunferência trigonométrica, vamos lá. Galera, seguinte, muita atenção, toda atenção é pouca, então dá mais um pouquinho além do todo, tá bom? Então segue comigo. Gente, circunferência trigonométrica, não tem pegadinha nisso aí, é realmente uma circunferência. O problema é esse adjetivo aí, né? O que faz de uma circunferência trigonométrica? O que faz de uma circunferência trigonométrica? Marília, obrigado pelo feedback aí. Muito obrigado pelo feedback. Ninguém falou nada. Só você, Marília. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, o que faz de uma circunferência trigonométrica? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa que faz dela uma circunferência trigonométrica é que bem no meio dela
parte de um sistema cartesiano. Caçamba, professor, eu sou horrível nisso. Sou horrível nisso. Professor Wagner! Professor... Gostou, Wagner? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. O Wagner, ele tem inveja das minhas melenas negras. Ele tem... Excelente, professor. Muito bom. Aí, eu nunca aprendi química na minha vida. Assisti 2 aulas dele. Assisti 2 aulas de química do professor Wagner Bertolini e já consigo até dar aula, Então, um grande abraço, professor. Tamo junto? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. O privilégio é meu de tê-lo como colega de trabalho. Então, volta pra cá. Vamos junto. Comigo. Vamos lá. Eixo X, eixo Y, do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente já está acostumado. Do jeito que a gente já está acostumado a ver nosso sistema cartesiano. Muito bom. Tudo começa da seguinte forma. Não pode ser qualquer círculo, tá, gente? Não pode ser qualquer círculo. Este é um círculo de raio unitário. Como assim, professor? O raio dele vale 1. Vale 1? Vale 1. Caraca, então não é qualquer círculo, né? Pois é. E o centro do plano cartesiano está bem no centro do círculo mesmo, tá? Agora, isso é uma circunferência trigonométrica, tá? Agora, isso aqui é uma circunferência trigonométrica. Vê a diferença? Um círculo ou uma circunferência não é mais do que uma simples voltinha, né? Uma bolinha, né? Mas a circunferência trigonométrica, ela tem 2 características extras. Além dela estar centrada num plano cartesiano, o raio também é 1. O raio dessa circunferência é 1. Então, temos que tomar muito cuidado. Muito bom. Tá, a gente já discutiu bastante esse ponto. Então, o que significa, por que é importante que o círculo, essa circunferência tenha raio 1? Vou mostrar aqui para vocês. A circunferência trigonométrica, gente, ela serve para medir ângulos e para desses ângulos extrair seus senos, cosseno e tangente. Vamos ver como que a gente faz isso. É uma máquina de fazer senos e cossenos. Então vamos ver como que a gente faz isso. Primeiro, você precisa entender como é que a gente mede ângulos em uma circunferência trigonométrica, tá? A gente mede ângulos assim. Você vai fingir que existe uma manivela presa no eixo X e que ela gira em torno do centro do plano cartesiano. E eu posso puxar essa manivela para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo? Então, tipo assim, professor, o senhor pode tirar a manivela daqui e trazer ela para cá, por exemplo? Exatamente. Então, ela se moveu isso aqui, ó. Se moveu isso aqui, tá certo? O senhor puxou ela para cima, né? Isso, eu puxei essa manivela para cima, tudo bem? Então, o ângulo formado com o eixo X será o ângulo da medida que eu procuro, tá? Então, nós podemos dizer, por exemplo, que este ângulo alfa é o ângulo que dá nome à pontinha da manivela. Não entendi não, professor. É assim, ó, presta atenção. O que significa dizer que este aqui é o ponto cujo ângulo é 60 graus? Suponha que isso aqui seja um círculo trigonométrico. O que significa dizer que este ponto aqui é o ponto cujo ângulo vale 60 graus? Significa que eu puxei para cima 60 graus, não é isso? Entendi. Então, professor, esse aqui é 90, né? Exatamente. E esse aqui é tipo assim, 100? Esse aqui é 180, é isso aí. Aqui, bem pertinho, aqui está o 190, aqui está o 250, aqui está o 270. Todo mundo entende isso? Tá todo mundo rolando? Muito bom.
Então, isso já dá uma boa noção pra gente do que vem a ser um ângulozinho do lado do círculo. Quando você vê um ângulo do lado do círculo, é isso que ele está querendo dizer, tá bom? Significa que subiu 60, que subiu 180, né? E por aí vai. Tudo bem? Então, tudo bem. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora, se eu não morrer, é descer uma perpendicular aqui, ó. Desceu a perpendicular, pá. Muito bem. Esse triângulo que se formou, você vê um triângulo aí, não vê? Deixa eu completar um retângulo aqui. Tá vendo aí? Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Este específico aqui. Esse é um triângulo retângulo. Vocês concordam com isso? Triângulo retângulo. Quanto é que é o raio mesmo desse círculo? É 1, né? Então a gente já sabe que isso aqui mede 1. E aí, eu vou separar esse triângulo aqui. Eu não sei quais são as coordenadas, eu vou chamar isso aqui simplesmente de A. Isso aqui de B. Então, as coordenadas desse ponto aqui são A e B. Vocês concordam com isso? Tá. Bom, pelas coordenadas que eu dei, isso aqui mede A e isso aqui mede B. Correto? E quanto mede isso aqui? Responde aí, responde aí, responde aí. Quem está prestando atenção, responde. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 1. Mede 1, certo? Muito bom. Legal. Então, já sei que esta hipotenusa mede 1. Tá bom? Tranquilo? Tá. E este aqui é o nosso ângulo alfa. Ok. Então, vamos fazer então alguns cálculos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, do nada, eu vou calcular o seno de alfa. O seno, professor? Aham. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. B sobre 1 é igual a B. Então, a gente acabou de concluir que B vale exatamente seno alfa. Então, o B, professor, o númerozinho B mede seno alfa. Mede seno alfa. E o que seria o cosseno alfa, professor? Cosseno alfa é adjacente sobre hipotenusa, não é isso? A sobre 1 dá A. Portanto, A vale exatamente o cosseno de alfa. Sim, professor, e daí? E daí, olha para o ponto aqui, olha para o nosso pontinho aqui, olha para cá para o círculo. Esse AB pode ser reescrito como o quê, professor? Como cosseno alfa, seno alfa, correto? Não entendi, não. Aqui, ó. Não, aqui não. Explica aí, ó. Esse A virou cosseno, certo? Ah, o senhor só trocou pelo que o senhor encontrou. Isso, olha lá. O A virou cosseno e o B virou seno, certo? E aí, gente, o que a gente concluiu com isso é que o X e o Y viram, respectivamente, cosseno e seno. E é por isso que o eixo X agora vai passar a ser chamado de eixo 2 cossenos e o eixo Y será chamado de eixo 2 senos. Deixa eu te mostrar o que isso significa, sim? Para você ficar super claro. Isso vai ficar muito claro na sua cabeça. Eu tô com toda a paciência do mundo para explicar e você tá com toda a paciência do mundo para me ouvir. Então, dessas duas junções, só tem uma coisa possível, aprendizagem. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Plano cartesiano. Show de bola. Y, X. Mas não vamos escrever YX, não. A gente já sabe que isso aqui significa cosseno e seno. E aí eu vou te explicar agora o que significa isso tudo. Logo de primeira, assim. Bom, vamos dar uma relembrada na nossa tabela trigonométrica? Vamos dar uma relembrada? Eu sei que a gente já fez, mas vamos fazer de novo. Sim? Vou fazer ela menorzinha dessa vez. Vamos lá. Pá. Pá.
Show. Então tá aqui nossa tabela trigonométrica, ficou meio torto, mas tá bom. Então aqui é o seno, aqui é o cosseno, e a tangente eu só vou colocar porque é costume colocar, né? Aqui 30 graus, aqui 45, aqui é 60, e aí pá, 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 pá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Opa, essa raiz aqui ficou... Então, raiz de 2, raiz de 3, blá, blá, blá. Tá. Então, aí aqui fica a raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tudo bem? Então tá aí, tabela trigonométrica, estamos de boa com ela, né? A gente vai utilizar isso aqui a aula inteira, tá bom? Tá. O que significa, então, eu dizer que isto aqui é um ângulo de 60 graus? Olha que loucura, olha que loucura. Doravante, a partir de agora, você vai poder dizer que as coordenadas desses caras são justamente o cosseno de 60 e o seno de 60. Por quê? Porque esse é o eixo dos cossenos e esse é o eixo dos senos. Caraca, professor, então isso significa que se eu pegar aqui, sei lá, pega um outro ponto aqui, 85 graus. O senhor está querendo me dizer que quando eu projetar isso aqui, isso aqui vai ser o seno de 85 graus? Exatamente. Caraca, e se bater aqui embaixo, o que é isso aqui? Esse aqui não é o eixo dos cossenos? Então, isso aqui vai ser o cosseno de 85 graus. Que bagulho louco, cara. Isso sempre tá certo? Graças a Deus. Se eu não morrer, vai dar tudo certo também. Então, tô falando muito de morte, professor. Para com isso. Só pode morrer quando eu passar. Teve um que falou isso de manhã aí. Quer dizer, de tarde. Então, eu tô apagando isso aqui porque eu vou precisar usar isso aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Apaguei o eixo X. Calma aí. Calma aí, vamos lá. Tchau. Vamos lá. Pronto. Então, isso aqui é o cosseno de alfa. Tranquilo, gente? Muito bom. Tá. Quero mostrar algumas coisas para vocês que já dá para concluir só com isso. Que ângulo é esse aqui? Responde aí. Quero vocês participando. Esta é a hora de participar. Vamos lá. Que ângulo é esse? Que ângulo representa aquele pontinho que eu acabei de marcar? E aí? O que vocês acham? Hein? É o ângulo de quantos graus? 0 graus. Correto? Certo? E este ponto aqui? É o ângulo de 90 graus. E este aqui? 180 graus. E esse aqui? 270 graus. E esse aqui? 0, né, professor? Mas também pode ser o 360, tanto faz. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Eu sei quais são as coordenadas desses pontos, né? Eu sei, né? Eu tô acostumado a brincar com plano cartesiano. Isso é um círculo de raio 1. Então, isso aqui é o ponto 1, 0. Vocês concordam? Ponto 1, 0. E esse aqui, professor? Esse aqui é o ponto 0, 1. E esse aqui, professor? Menos 1, 0. E esse aqui, professor? 0, menos 1. Todos concordam com isso? Então, coordenadas de plano cartesiano, né? Estamos super acostumados a lidar com eles, né? Lidar com essas coordenadas, tudo bem? Muito bem, galera, participando, é isso aí, gente, quero participação, participem aí, esse é o momento, é a hora de tirar o professor da zona de conforto, fazer aquela pergunta lá que ele não sabe responder e você ficar com cara de inteligente e ele ficar com cara de tacho. Então, vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui 4 pontinhos e eu já dei algumas coordenadas, tá certo? Beleza. Acontece que isso aqui já diz mais do que você poderia achar, né? Bom, dessa vez eu vou estar prestando atenção no chat. Já vi alguém ali falando que não concorda. Opa, agora sim, ó a discussão. Muito bom, então vamos lá. Estevão, fala pra mim por que você não concorda.
Ai, caramba. Fala pra mim, Estevão, por que você não concorda? Explica aí. Ou é brincadeira sua? Pode ser brincadeira. Se for brincadeira, eu vou te excluir do chat, cara. Tô brincando. Se for... fala aí, cara. Você não concordou com alguma coisa? Eu fiquei preocupado. Tô brincando, mas a gente fica preocupado aqui, achando que vocês não entenderam mesmo. Você não concordou com as coordenadas dos pontos, foi isso? As coordenadas dos pontos estão certinhas, cara. As coordenadas dos pontos estão certinhas. Você pode ver que, como o raio desse círculo é 1, andar 1 para a direita, aumenta 1 aqui. Andar 1 para cima, aumenta 1 aqui. Andar 1 para a esquerda, diminui 1 aqui. E andar 1 para baixo, diminui 1 aqui. Beleza, beleza? Na verdade, eu não entendo. Cheguei agora, preciso entender. Beleza, cara. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui, tá bom? Vou voltar aqui, essas coordenadas aqui, e vou falar de novo para você, tá bom? Aqui o que é mais importante é que vocês saiam com entendimento pleno, tá bom? Eu não tenho problema nenhum em repetir. Nenhum mesmo, tá bom? Só daqui a pouco eu não vou poder mais dar tanta atenção pro chat, mas agora que eu tô dando, aproveita, tá bom? E, cara, é o seguinte, você quer passar pra ESA... Sabe por que você já está diferente dos seus concorrentes? Porque você está interessado em perguntar e não só em acertar. A dúvida é muito mais importante que o acerto, porque a dúvida ela aparece muito mais do que o acerto. Então a gente tem que dar muito mais atenção para ela. Beleza, cara? Parabéns aí pela tua atitude. Tamo junto, tô contigo, tô com todo mundo aí. Beleza? Mesmo quem não tá participando, tá com vergonha, eu entendo isso aí, mas pelo menos vai me respondendo de cabeça aí. Tá bom? Tranquilo? Então vamos começar de novo. Vamos lá. O que eu expliquei aqui foi o seguinte, só expliquei o seguinte, que o ângulo de 0 graus começa bem aqui na pontinha. E aí eu vou subindo, e aí vai 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Chegou no 90, show de bola. Aí 90, 100, 110, 120, 130, 180. Aí continua, 180, 190, 200, 210, 270. E aí vai, 270, 280, 290, 350, 360, tudo bem? Então, cada um desses ângulos são rotações que eu estou fazendo no sentido anti-horário, a partir do zero e até dar uma volta. Tá. Agora, pensa só no plano cartesiano. Pensando só no plano cartesiano, este ponto aqui, vou botar de vermelho, acho que vai ficar melhor. Este ponto aqui está uma unidade para a direita e nenhuma, nem para cima nem para baixo. Certo? Já este ponto aqui, ele não está nenhuma unidade nem para a direita nem para a esquerda, porém ele está uma unidade para cima, certo? É assim que a gente marca pontos no plano cartesiano, como se fosse batalha naval, né? Acho que todo mundo que explica plano cartesiano para alguém não tem como explicar sem falar de batalha naval, tudo bem? Então, e este ponto aqui? Esse ponto está uma unidade à esquerda, aí você coloca um menos, e nenhuma unidade nem para cima e nem para baixo. E finalmente, este ponto aqui não está nenhuma unidade nem para a direita nem para a esquerda, porém está uma unidade para baixo, portanto menos 1. Então essas são as coordenadas desses 4 pontos, esses 4 pontos tão importantes que são os ângulos são 5 ângulos, né? Apesar de 4 pontos, são 5 ângulos, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Tá bom? Foi, cara? Tranquilo? Então vamos junto. Seguinte. Eu quero agora que vocês percebam o quanto que isso aqui diz pra gente. Olha isso. Não é o eixo dos cossenos aqui embaixo? Não é o eixo dos senos aqui em cima? Lembra do que a gente fez antes? A gente pegou um ponto aqui e a gente viu que a coordenada que estava embaixo era o cosseno e a coordenada que estava embaixo era o seno. Isso aqui não vai mudar, não. Isso aqui é o cosseno de 0 e isso aqui é o seno de 0. Certo? Porque o ângulo é 0, né? Então, esse aqui é o cosseno de 90 e esse aqui... Ah, não acredito, professor. Pois é, cara. As coordenadas já te dizem o cosseno e o seno. E diz mais ainda. Diz porque... Olha pra mim aqui, que eu quero fazer esse momento contigo. Você agora sabe por que cosseno e seno mudam de sinal. Você agora entende isso. Entendeu? Sacou? Porque tem um lado e tem outro, certo? É por isso que o cosseno e o seno, eles vão trocando de sinal. É por isso que pode dar 0. Sacou? Se alguém já tivesse te explicado isso em algum momento da sua vida,
talvez você não tivesse tido tanto pânico com trigonometria. Não estou dizendo que o seu problema acabou, mas pelo menos você está com um entendimento um pouquinho maior, né? Continua sendo a matéria da matemática que mais tem fórmula, né? São 18 fórmulas, né? Mas são 18 fórmulas que garantem sua aprovação. Então, relaxa, baixa o facho, fala, tenho que fazer, é a vida. Então, vai lá e faz. Tamo junto? Tá vendo comigo aqui, ó. Desce pra cá. Então, tinha o seguinte, olha só. Interessante que eu, só em falar isso aqui, eu já consigo descobrir todo o resto aqui, ó. Cosseno de 180, seno de 180. Cosseno de 270, seno de 270. E aqui, gente, também pode ser o cosseno de 360 e o seno de 360, tá bom? E aí, a gente consegue montar uma pequena tabela, que eu vou fazer aqui com vocês, que é dos ângulos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Vem comigo aqui para você aprender a decorar, que ela é muito fácil, ó. É o que eu chamo da regra do cacho de uvas. Conhece o cacho de uvas? Tem que ter um pouquinho de imaginação para ver o cacho de uva, mas eu chamo isso assim desde que eu comecei a dar aula. Então vamos lá, ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Seno, cosseno, tangente. O bom é que eu tenho um roxo aqui, então vai dar para ver melhor o cacho de uvas. Então vem aqui, ó, presta atenção. Pô, tu consegue ter a imaginação de ver um cacho de uvas aqui? Pô, cacho de uvas, cara, olha lá, ó. Enche de 0. Olha isso aí. Aí cai uma uva aqui, cai uma uva aqui. Caraca, professor, que bosta é essa? Então, olha aqui, ó. Aí aqui é 1, 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 aqui é menos, aqui é menos. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque lembra que eu falei que tangente é seno sobre cosseno? Não existe divisão por 0. Então não existe a tangente. Beleza? A gente já vai chegar nesse mérito, tá bom? É um pouquinho mais à frente. Mas já tá aí uma tabela. E aí, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha para o cosseno e olha para o seno. 1, 0. Exatamente as coordenadas, ó. 1, 0. 0, 1. Próximas coordenadas. 0, 1. Olhando lá para o círculo, ó. Agora olha para a tabela. Menos 1, 0. Agora olha para o círculo. Menos 1, 0. Agora olha para a tabela. 0, menos 1. Agora olha para o círculo. 0, menos 1. Agora olha para a tabela. 1, 0. Olha pelo círculo pela última vez. 1, 0. Tá bom? Chatinho, né? Mas faz parte, gente. É isso aí. Este é o famoso ciclo trigonométrico. Eu já estou vendo aqui adição e subtração. Não, calma aí, gente. Tá muito rápido isso aqui. Eu vou retornando aqui, então, para a gente poder ir falando de mais coisa, tá bom? Então, beleza. Vou apagar isso aqui e vamos falar de mais coisas aí. Redução de quadrantes, gente. Redução de quadrantes. Para que serve isso, professor? Para a gente conseguir calcular seno, cosseno e tangente de ângulos acima de 90 graus. Porque quando não está acima de 90 graus, o que a gente faz? A gente usa a tabela, né? Que tabela, professor? Aquela do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, então se estiver acima de 90, não dá para usar a tabela? Eu não disse isso. Mas esta tabela aqui é uma tabela voltada para ângulos entre 0 graus e 90 graus, certo? Todos os ângulos, professor? Não, tem alguns que ainda não. Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar em um mérito maior, tá? Então, inicialmente, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Existe uma grande quantidade de ângulos para ser calculada. E, infelizmente, os nossos livros didáticos... Deixa eu falar isso com vocês aqui, olhando no olho de vocês. Os nossos livros didáticos, eles têm um grande problema. Estou criticando, mas é uma crítica construtiva, que é o seguinte. Eles focam muito nas construções geométricas dos ângulos.
E eu acho que para ensino médio até vai, mas para concursos militares, num mérito em que você está querendo simplesmente passar na prova, você não vai querer se tornar um cientista. Lembra disso, você está estudando matemática para passar numa prova, não é para ser cientista. Você não vai querer fazer um TCC em cima do seu ensino, do seu aprendizagem. Então, baseando-me nisso, eu não gosto de explicar esta parte da trigonometria, que você tem que calcular, por exemplo, calcule o seno de 240 graus. Eu não gosto de falar isso só do ponto de vista geométrico da história. Eu tenho que falar, tá? Não tem jeito. Mas tem regra, tá bom? Tem umas regrinhas que ajudam, tá? Então eu vou falar as duas para vocês, me focando mais nas regras, tá? Me focando mais nas regras. Tudo bem? Tranquilo? E qualquer dúvida, grita, joga um sinal de fumaça, hein? Joga uma garrafa com a sua dúvida em mim, mas não deixa passar, cara. Não deixa passar, porque a tua dúvida é o teu ouro, beleza? Então vem comigo aqui. Vamos junto, ó, circunferência trigonométrica. Vamos lá. Então, continuando aqui. Ó. Galera, quando o ângulo está entre 0 graus e 90 graus, basta usar a tabela. Não tem dúvida. Tá bom. E quando ele está entre... E quando ele está entre 90 graus e 180 graus? Pois é. Pois é. Aí, gente, daqui em diante, a gente tem que começar a pensar. Esses ângulos são ângulos que nós dizemos, vou até apagar aqui só para escrever aqui do lado. São ângulos que nós dizemos estar no primeiro quadrante. Eu já vou te mostrar o porquê quadrante. Esses aqui, usar a tabela. Esses aqui são ângulos do chamado segundo quadrante. Segundo quadrante, professor? Aham. Por que segundo quadrante? É porque quando você divide o ciclo trigonométrico, ele fica dividido em 4. Então, em quadras. Esta é a primeira quadra, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá bom? E aí, professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a partir de agora, sim, uma coisa importante. Muitas das vezes, aliás, não muitas das vezes, mas já aconteceu uma vez, um ciclo trigonométrico ser formado da seguinte forma. Tinha um cilindro, vou tentar desenhar um bom cilindro aqui. Então, desenhei o cilindro. Pá. E eu peguei esse cilindro e cortei ele ao meio. Aqui vai ser um pouco difícil de desenhar, mas vocês, com boa vontade, vão conseguir entender a figura. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Imaginem um cilindro cortado ao meio. Imaginem também um cilindro, que esse cilindro tenha sido ainda, além disso, cortado desta forma aqui. Pá, pá. Pronto. Tá bom. Então, cortei esse cilindro neste formato. E aí, quando você for olhar para esse círculo vermelho que eu vou pintar aqui, esse círculo vermelho aqui, ó. Como é que ele vai estar, hein? Quando você olhar de cima.
ele vai estar cortado por um eixo, né? Quando você, então, finalmente cortar esse círculo novamente, você vai formar um ciclo trigonométrico. E para que serve isso? É para você entender que para uma secção ser dividida em partes de um círculo trigonométrico, é necessário que você faça 3 cortes. Um para suporte do círculo e os outros 2 vão funcionar como os eixos. Tá bom? E aí, quando você olhar de cima, você vai ver exatamente essa figura aqui. Tá bom? Então, isso é só para você ter essa ideia de que isso aqui pode ser um corte de um cilindro, ok? Já vi uma questão que isso foi necessário, tá? Não foi nem EAR nem ESA, mas isso já aconteceu, tá? Então, beleza. Eu vou ter que apagar isso aqui, porque senão eu vou ficar sem espaço. Na próxima vez eu coloco mais slides para poder ter mais espaço. Tá bom? Tanto trabalho para ir lá e apagar a porcaria da figura. Bom, show de bola, gente. Tranquilidade. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa para a gente brincar de tirar seno, cosseno e tangente nos quadrantes? É assim, ó. Presta muita atenção. Presta muita atenção. Você precisa decorar, eu vou falar decorar, mas assim, dá para entender, tá? Você precisa decorar 3 ciclos trigonométricos. O ciclo do seno, o ciclo do cosseno, parece uma mira, né, professor, de sniper? Pois é, então, o ciclo do cosseno e o ciclo da tangente. Seno, cosseno e tangente, professor. Então, esse aqui é o ciclo do seno, esse aqui é o ciclo do cosseno, e esse aqui é o ciclo da tangente. Muito bem. Então, como é que funciona o seno? O seno, vou desenhar um ciclo aqui temporário, daqui a pouco eu vou ter que apagar ele, tá bom? Então, o seno é o eixo que está em pé, né? Esse aqui é o seno, esse aqui é o cosseno, não é isso? Tá. Quando é que o seno é positivo? Vamos dar uma olhada? Será que no primeiro quadrante ele é positivo? Vamos ver. Opa, positivo. Então ele é positivo, professor. Pois é. No segundo quadrante é positivo? Vamos ver. Positivo, né? Então eu já sei que o seno no primeiro quadrante é positivo. No segundo quadrante é positivo. E olha no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ficou embaixo do eixo, né? Então o seno é negativo, certo? Então aqui embaixo, negativo. E se o seno tivesse aqui, quarto quadrante? Cara, negativo também. Opa! Então o seno agora aqui é negativo, correto? Pois é. E o cosseno, gente? O cosseno, no primeiro quadrante, é positivo. Caiu à direita, né? Então, positivo. Mas no segundo quadrante está negativo aqui, ó. No terceiro quadrante também está negativo. E no quarto quadrante, positivo. Então, a gente precisa ter esta noção, tá? No seno, mais, menos, menos. No cosseno, mais, menos, mais, tá? Mas isso não precisa ser memorizado se você tiver entendido que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. E a tangente? Galera, lembra que tangente... Acho que eu vou escrever aqui, que isso aqui é só um rascunho. Lembra que tangente é seno sobre cosseno? Pois é. Positivo sobre positivo dá positivo. Positivo sobre negativo dá negativo. Negativo sobre negativo dá positivo. E negativo sobre positivo dá negativo. E aí estão os 3 ciclos para a gente decorar, tá? E para que eles servem? Eles servem para você identificar se em cada um dos casos o seno, cosseno ou a tangente são positivos ou negativos. Tá? Entre 0 e 90, seno
é positivo, cosseno é positivo e tangente, positiva também. Aqui, ó, tudo positivo, ó. Positivo, positivo, positivo. Entre 90 e 180, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Sempre, sempre assim. Isso é sempre assim. E agora, primeira regra da gente. Primeira regra. Vamos lá que você vai gostar da regra. Ela é tão fácil que é quase impossível de você não gostar. Olha só. Eu vou escrever as regras sob forma de exemplos, tá bom? Que a gente pensa com forma de número, não com letra. Então vem comigo, ó. Suponha que eu queira calcular o seno de 120 graus. Como eu faço isso, professor? Assim, ó. É só você pegar 180, esse número mágico, 180, e diminuir 120. Acabou? É, praticamente acabou. Presta atenção, ó. O seno é positivo, então joga um sinal de mais lá. Nem precisa botar o sinal de mais, mas para ficar didático eu vou colocar. E transforma o 120 em seu suplemento, 60 graus. E o seno de 60 eu sei fazer, porque está aqui na tabela, né? Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 dá raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Vamos outra. Cosseno de 150 graus. Eita, rapaz. E aí, como é que eu faço isso, professor? Ó, primeiro você tem que lembrar que o cosseno é negativo aqui. Então, já coloca um sinal de menos. Mas o resto é a mesma coisa. Pega 180, diminui 150. Você vai ficar menos cosseno de 30 graus. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Todo mundo foi, gente? Todo mundo tranquilo? Então, é só diminuir 180. Sempre assim, professor? Sempre assim. Excelente. Então, próximo. Entre 180 e quanto, professor? E 270. Aham. Isso aí já é o terceiro quadrante. Tudo bem? Estamos agora no terceiro quadrante. Vejam que no terceiro quadrante quase tudo é negativo, menos a tangente. Tá? Então, o seno é negativo. O cosseno é negativo também. E a tangente, professor? Tangente é positiva porque menos com menos dá mais, tá? Muito bom. E como é que você faz, professor? Não muda nada aqui. Continua diminuindo. Eu quero calcular, por exemplo, o seno de 240 graus. Diminui 180. Vamos lá. 240 menos 180 dá 60. Só que o sinal é negativo. Não pode esquecer do sinal. Não pode esquecer do sinal. Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Você pode errar a questão por causa desse sinal. Tá bom? Toma bastante cuidado. Tá vendo comigo? 240 menos 180 dá 60 graus. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, ficou menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? E se eu pedisse para você calcular a tangente de 225 graus? Ah, agora é difícil, professor. Não é difícil nada. Diminui 180, vê o sinal da tangente. Opa! Tangente é positiva, certo? Tangente é positiva. Então, mais tangente de 45 graus, que dá 1. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, venha comigo aqui, ó. Próximo caso é qual, professor? Entre quanto? Entre 270 e 360. Ah, é, professor? Aham. E o que a gente faz nesse caso? Esse é o quarto quadrante, certo? Quarto quadrante, professor. Aham. Então, quarto quadrante. Isso aí. Então, no quarto quadrante, como estão seno, cosseno e tangente? Bom, o seno, ele é positivo. O cosseno, ele é positivo. Aliás, perdão.
O seno, ele é negativo. O cosseno é positivo. E a tangente é negativo. Tudo bem? E como é que funciona aqui? É assim, ó. Suponha que você queira calcular o seno de, por exemplo, 315 graus. Diminui de 180. Não é, dessa vez não é diminuir de 180. Dessa vez você diminui de 360. Então, aqui, você diminui de 180. Tanto aqui quanto aqui. Aqui você diminui de 180 e aqui você também diminui de 180. Tá bom? Em ambos os casos, professor, é só fazer a subtração com 180. Aham. Então, vamos ver como é que funciona esse negócio de diminuir 360. Então, seno de 315. Seno de 315, como é que funciona? É só você diminuir de 360. Então, escolha o sinal do seno é negativo, certo? E 360 menos 315 dá... calma aí. Escrevi a letra errada. Dá seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, isso aí é o seno de 315. Seno de 315. E se eu pedisse para você calcular, por exemplo, o cosseno de 330 graus? O que você faria? Cosseno é positivo no quarto quadrante, certo? Então, diminui de 360, vai ficar mais cosseno de 30. Cosseno de 30 é meio, então isso aqui dá meio. Aliás, perdão, gente, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui dá mais raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esses são os 4 primeiros casos. E agora vamos para uns casos um pouquinho mais problemáticos. Tá bom? Eu não vou conseguir mais apagar isso aqui, então vou apagar aqui embaixo. Vou para aqui para baixo. Ou será que eu continuo aqui? Acho que dá para continuar aqui. Ver se eu consigo. Porque eu sei que a galera que tem toque vai ficar pé da vida, né? A não ser que eu pinte de branco. Não, mas aí vai dar uma trabalhão. Tá bom, então não tem problema não. Então vem pra cá, ó. E se eu quiser calcular seno, cosseno e tangente de ângulos acima de 360 graus? Eita, professor, e aí, hein? O que a gente faz? Pois é. É fácil, tá? Mas tem que ter visto pelo menos uma vez, ou não, de repente você entendeu tão direitinho o que eu estou fazendo, que você já sabe até como é que eu vou prosseguir, né? Então, acima de 360 é muito simples. Divide por 360 e considera o resto. Tá? Então, deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Suponha que eu deseje calcular o seno de, 1.200 graus. Caraca, professor, 1.200 graus? 1.200 graus. Como é que a gente faz para calcular o seno de 1.200 graus? Pega 1.200, divide por 360, dá quanto? 3 vezes 360 dá 1.080. 1.200 menos 1.080 dá 120. E aí, isso aqui vira não mais do que o seno de 120 graus. E o seno de 120 graus cai no segundo caso. O seno no segundo quadrante é positivo, 180 menos 120 dá 60, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bem tranquilo, né, gente? Muito tranquilo, muito tranquilo. Muito bem, este número 120, ele tem um nome importante, tá? Este número aqui se chama a primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva do ângulo de 1.200 graus, tá? Então, toda vez que alguém falar, calcule a primeira determinação positiva, é só dividir por 360 e considerar o resto. Se o resto é zero, é porque a primeira determinação positiva era zero, mesmo que zero não seja um número positivo, tá bom? Então, esse é o nosso penúltimo caso.
E vamos para o nosso último caso. Ângulos abaixo de 0 graus. O que isso, professor? Abaixo de 0 graus é um ângulo frio, né? Não, não é isso não. Ângulo abaixo de 0 graus é um ângulo negativo. É o seguinte, gente. Como assim, professor? Ângulo negativo? Existe isso? Existe. Existe. É só acontecer isso aqui, ó. Vou começar a ocupar espaço daqui. Olha, então, tá aqui o nosso círculo, tá certo? Pá. Tá, hoje eu tô conseguindo fazer pelo menos um círculo. Então, eu disse para vocês que é como se fosse uma manivela, né? Você tá aqui a manivela e eu vou puxando ela para cima, né? Aí, por exemplo, se eu puxei 20 graus para cima, é porque esse ângulo aqui é 20 graus, né? Pois bem, e se eu, ao invés de puxar para cima, eu puxasse para baixo? Por exemplo, puxei 10 graus para baixo. Pronto, a manivela está aqui e eu puxei 10 graus para baixo. Isso é que é um ângulo negativo. Quando eu giro no sentido horário. Ah, então girar no sentido horário é ângulo negativo? Exato. Então isso aqui é um ângulo de menos 10 graus. Na verdade, isso aqui é um ângulo de 10 graus. E este ponto aqui é um ponto de menos 10 graus, tá? Todo mundo foi? Tranquilo? Percebam que menos 10 graus é côngruo a 350 graus. Porque girar a manivela 10 graus para baixo é a mesma coisa que girar a manivela 350 graus para o sentido anti-horário, certo? Então, é exatamente a mesma coisa. Então, o arco de menos 10 graus é côngruo. Morri. E assustei todo mundo aí. Problema. Então, tô brincando. Então, é côngruo a 350 graus, tá bom? E esse microfone aqui capta tudo, então eu espero que eu não tenha eliminado parte da concorrência. Então, então, beleza, show de bola. Então, todo mundo foi? Isso aqui é um ângulo negativo. E como é que você faz para calcular seno, cosseno e tangente de ângulos abaixo de 0 graus? Vou fazer de azul mesmo. Basta somar 360 graus. É só somar 360 graus ao ângulo, gente. Somou 360 graus ao ângulo, acabou. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo, olha aqui, ó. Olha como é que você entendeu. Você acha que não entendeu, mas você entendeu. Calcula para mim o seno de menos 315 graus. Caçamba, professor, como é que eu faço isso? Primeiro, você pega menos 315 e soma 360 graus. Ah, soma 360? Aham. Quando eu pegar menos 315 e somar 360, vai dar 45, certo? E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, gente, esses são todos os casos possíveis que podem ser cobrados de vocês de cálculos de seno, cosseno e tangente de ângulos sem utilizar fórmula, tá? Sem utilização de fórmulas. Só que é óbvio que não é só isso. Trigonometria é cheia de fórmulas. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar todas as fórmulas para vocês. E o que vocês vão fazer? Como é muita fórmula... Olha para mim. É melhor você olhar para mim. Como é muita fórmula, o que você vai fazer? Você vai pegar estas fórmulas, escrever em papeizinhos, e você vai grudar pela sua casa inteira. Coloca na geladeira onde você vai pegar a comida, coloca no banheiro, bem na frente assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, sei lá, você está fazendo suas necessidades, aí você está com o papel bem na sua frente assim, tangente A mais B, é tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Vai comer alguma coisa, coloca lá. Vai lavar a louça, coloca bem na frente da louça assim, a fórmula gigante, assim, porque é muita fórmula, gente, é muita fórmula. Então, enche a sua casa de papeizinhos, faça com que você eventualmente olhe para essas fórmulas. Existem partes do estudo que você está tendo que vão precisar disso.
tem matérias com muita fórmula. Vamos na ordem, né? Trigonometria, fórmulas de área em geometria, é muito comum. Tem uma matéria de física chamada movimento circular uniforme. Nossa, como tem fórmula? Só para velocidade angular tem umas 5 fórmulas. Então, é muita fórmula, muita fórmula. Então, isso foi dito na nossa semana militar aqui no Estratégia, foi dito para que vocês fizessem papeizinhos com fórmulas, para que vocês pudessem sempre estar em contato com essas fórmulas, certo? Para que não caia no esquecimento. Sim, essa é a grande história, não pode cair no esquecimento. Tudo bem? Então volta comigo aqui. Então agora você vai pegar esse formulário que eu vou te passar só para adição e subtração, por enquanto. Porque ainda tem o arco duplo e depois a gente entra em funções trigonométricas. Tudo bem? Então, adição e subtração. Como são as fórmulas? As fórmulas são assim, ó. Presta atenção. Seno de A mais B. Também pode ser menos B, tá bom? Seno de A mais B. Já ouviu falar que tem poeminha, né? Pra você decorar isso aqui. Do grande Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, em sua canção do exílio, preso às prisões portuguesas, disse que minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Tudo bem? E aqui no meio repete o sinal que estiver ali, tá? Então, seno de A mais ou menos B é seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A. Como é que a gente utiliza isso? Olha a engenhosidade desta fórmula. Olha para que ela serve. Exemplo. Calcule seno de 75 graus. Isso é um problema, porque assim... 75 graus, tecnicamente, está aqui. Está nesse caso aqui. Acontece que não está nessa tabela, né? E aí? Como é que a gente faz para calcular o seno de 75 graus? A gente pega o 75 e transforma em A mais B. Ou mais ou menos B, você que escolhe. Então, nesse caso, o ideal é mais B, né? Você vai pegar o 75 e transformar em 30 mais 45. Sim, professor, mas eu não vejo como isso me ajuda. Ah, você não vê? Então, observa a fórmula. Em minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Tudo bem? Então, ó, seno A cosseno B, aparece cosseno mesmo, tá? É assim mesmo, é da fórmula. E seno B cosseno A. E eu sei calcular cada uma dessas, por isso que é útil. Eu sei que o seno de 30 é meio, eu sei que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso dá raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, isso é o valor do seno de 75 graus. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Sem esta fórmula, não dá para fazer. Tudo bem? Quer dizer, até dá, né? Se você tiver uma boa noção de semelhança, geometria plana. Mas a fórmula é mais prática, né? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Bom, cosseno de A mais B, ou menos, tá? Cossa, senta, tudo bem? Cossa, senta. Só que aqui, um cuidado especial com os sinais. Quando aqui tiver mais, aqui vira menos. E quando aqui tiver menos, aqui vira mais. Então, no cosseno, troca, tudo bem? Como assim troca, professor? Dá um exemplo, pelo amor de Deus. Preciso de um exemplo. Olha aqui, ó. Calcule cosseno de 15. Se eu pedir para você calcular cosseno de 15, o que você vai fazer? Ah, professor, eu vou fazer a conta. Vai nada, rapaz. Eu expliquei para vocês como é que a gente faz para calcular cosseno de 15. A qualquer momento que você quiser, você pode trocar o cosseno para seno, não é? E transformar o 15 no seu complemento, 75. Então, quanto é que dá o cosseno de 15?
raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, né? Mas eu não vou te dar esse mole de te dar uma expressão que você já conhece. Vamos calcular aí, por exemplo, o cosseno de 105 graus. Pronto. Cosseno de 105 graus. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Pega o cosseno de 105 graus e transforma em quê, hein, professor? Em 60 mais 45. Então, professor, eu sempre vou tentar parcelar o ângulo em outros ângulos que eu conheça os seus senos e seus cossenos. Exatamente. Geralmente, esses ângulos aqui. 30, 45 e 60. Ah, tô entendendo. Tem que praticar isso aí, né? Jesus, como você tem. Muito, muito mesmo. Então, como é que funciona, professor? Coça, coça. Senta, senta. E aqui no meio, professor, como aqui tá mais, aqui vai ser menos, né? Porque o senhor disse que troca. Exatamente. Então, ali, troca. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, cosseno de 60 é igual a meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Isso dá raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Tá bom? Tranquilo? Então, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4 é o valor do cosseno de 105. Tá? Deixa eu fazer uns comentários aqui. Pô, Estevão, brigadão aí, cara. Bravos são vocês que estão aí assistindo. Então, Marília, vou dar aula no curso de Estratégia EAR, sim. Vou dar aula no curso EAR. Inclusive, hoje ou amanhã já tem aula lá. A aula de Geometria Plana 1 já vai estar lá. Se eu não me engano. Posso estar ruim da cabeça, mas tenho quase certeza que é isso. Professor, as aulas poderiam ficar disponíveis no portal do ESA na estratégia para nós alunos. Então, Aleph, depois você entra em contato com a administração. Mas, em geral, não ficam, cara. Só as aulas demonstrativas. Só quem tem acesso posterior são os assinantes, se eu não me engano. Matheus Freitas, as aulas ficam salvas? Não, acabei de responder aqui pro Aleph. Então, não sei se eu falei seu nome certo, cara, desculpa. Mas vejam isso aí direitinho, tá bom? Do outro chat... Boa noite, gostaria que me mostrasse as relações trigonométricas. Nelson, essas já são relações trigonométricas, tá? Qualquer tipo de seno, cosseno, papapá, igual a palalalala, é uma relação trigonométrica, tá? Então, essas já são relações trigonométricas. Relações trigonométricas das somas de arcos, tudo bem? Então, essas já são relações trigonométricas. Daqui a pouco a gente vai ver mais, tá bom? Foi? Tudo bem, gente? Todo mundo de boa? Então volta aqui comigo, vem pro slide, pau! Vamos comigo. Então, seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Tudo certinho, tudo bem explicado. Muito bem. Então, próxima. Já vimos o seno, já vimos o cosseno. E agora, muito cobrada, a tangente de A mais ou menos B. Pode ser mais, pode ser menos. É a gente que escolhe o que é mais conveniente. E aí, como é que é? Tangente de A, tangente de B, tangente A, tangente B, sendo que aqui em cima mantém o sinal e aqui embaixo o sinal inverte. Aí todo mundo tem uma forma super criativa, né, poderia dizer, de decorar isso aí. Como é que vocês decoram isso aí? Acho que todo mundo que decorou isso aí da mesma forma, né? Como é que a gente decora isso aí? Tem gente que ama, tem gente que beija, né? Ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente tem gente que ama e beija. Tranquilo, gente? As pessoas são bem criativas, né? Então, tem gente que ama,
tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tudo certo? Então, esta é a forma que você tem de memorizar a fórmula da soma dos arcos da tangente. Tudo bem? Então, essas são as fórmulas. Seno, cosseno e tangente para soma e subtraction. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, de boa na lagoa? Então, próximo, arco duplo. Vamos junto, gente. Mais relações. Como eu disse, é muita fórmula, muita fórmula, muita fórmula. Daqui a pouquinho eu volto lá, quem quiser, para poder tirar print, para poder tirar foto, para poder fazer uma selfie. Postar no Instagram e marcar a estratégia militar falando assim, ó, quero que vocês, ó, todo mundo postando isso aqui, ó, faz uma hashtag lá, hashtag estratégia carreiras militares. Tira uma selfie e fala assim, concorrência não tem pra ninguém. É isso aí. Véspera de Natal, não é ainda, né, mas estamos quase nas vésperas, e vocês estão aí estudando, vocês estão aí aprendendo trigonometria. Quero todo mundo fazendo uso dessa hashtag aqui, fazendo uso da hashtag Estratégia Militar. Acessem lá. Não esqueçam de acessar sempre o nosso Instagram, gente. Nosso Instagram está sempre cheio de novidades. O Instagram é com o mesmo nome, tá bom? @Estratégia Carreiras Militares. Muito bem. Vamos lá, gente. Operações com arcos, arco duplo. Arco duplo. Vamos junto. Assim como existem 3 fórmulas, seno, cosseno e tangente, existem 3 fórmulas, seno, cosseno e tangente, também para arcos duplos. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Seno de 2A. Como é que você abre isso? 2 seno A, cosseno A. Cosseno de 2A. Como é que a gente abre isso? Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E tangente de 2A. Como é que a gente abre isso? 2 tangente A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Professor, o senhor decorou isso tudo? Olha, hoje em dia eu já posso dizer que sim. Mas inicialmente, eu não decorava isso não. Eu fazia assim, ó. A gente sabe que o seno de A mais B é seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A, certo? A gente também sabe que cosseno de A mais B é cossa, cossa, senta, senta. E a gente também sabe que tangente de A mais B tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Certo? Certo, certo? Aí, gente, é só você apagar o B. Eita. Apaguei tudo. É só você apagar o B. Ai, caceta. E transformar tudo em A. Aí como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai virar seno de 2A. Isso aqui vira cosseno de 2A. Isso aqui vira tangente de 2A. Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. É 2 seno A, cosseno A, conferindo com a fórmula que eu passei. Tudo bem? Cosseno A, cosseno A, menos seno A, dá cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E isso aqui, em cima, fica 2 tangente de A sobre 1 menos tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de A. Tá? Então, essas são justificativas. Essas são justificativas dessas fórmulas, certo? Então, isso aqui não se decora, não. A gente decora praticamente só isso aqui, tá? Isso aqui é que é realmente importante. Isso aqui que é realmente importante, tá? Isso aqui são detalhes, tá? São detalhes pequenos, ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Existem fórmulas de arcos metades que a gente não vai abordar agora, nesse instante.
Mas são importantes, sim, não tenha dúvidas. Agora, eu queria fazer uma coisa. Como é que tem uma mensagem ali que eu quero dar uma olhada. Sinto dificuldade quanto ao uso do sinal em como aplicar exatamente o número a ser calculado sem se perder. Tem outra aula para reforçar ainda mais isto? Cara, a gente vai reforçar sim trigonometria. A gente vai reforçar a aula de trigonometria com certeza, tá? Posteriormente, a nível oficial. Mas é aquela parada, cara. Alguns dos reforços que vocês terão só acontecerão quando vocês sentarem para estudar sozinhos, extraírem as dúvidas dos seus estudos e virem falar com a gente para que a gente tire as dúvidas individualmente, certo? Inclusive, olha para mim aqui rapidinho. O que eu tô falando Gustavo, grande prazer ter você aqui, Gustavo. Seguinte, Gustavo, ó. Como é que vocês devem estudar pela estratégia? Primeiro, vocês são privilegiados porque vocês têm um conjunto de 6 a 7 vídeos que foram filmados há 2 semanas ou na semana passada, não me recordo, que é a Semana das Carreiras Militares, que foram gravadas pelo professor Ismael e pelo professor Décio Terror. Eles fizeram uma semana inteira dedicada à carreira militar. Nesta semana, eles não discutiram somente sobre as instituições. Não foi só isso. Eles também discutiram planos de estudos, dando plano de estudos para vocês, criando formas para vocês estudarem e recomendando as melhores. Eu aconselho que vocês assistam todos esses vídeos. Todos. Assistam todos. Inclusive aqueles que não são das instituições que vocês queiram fazer. Assistam tudo. Foram vídeos que foram feitos com extrema maestria pelos dois. Sim. O professor Décio Terror está com a gente aí com o maior ânimo que eu já vi em alguém. Já fez um aulão aí de não sei quantas horas e quando terminou ele parecia que tinha acabado de começar, e o professor Ismael já foi militar. Então, os dois juntos foram a melhor seleção para esse ínterim, né? De te dar dicas de como estudar. Então, a primeira coisa, eu acho que vocês devem assistir esses vídeos. Segunda coisa, vocês têm que acreditar que vocês conseguem, sim? Senão, não rola. Você pode ter suas dúvidas em relação à rapidez. Tenha dúvidas, pode ter, não tem problema não. Mas não duvide de si mesmo. Não duvide de si mesmo. Não se ache inferior a ponto de você ser o único inferior. Não. Todos nós começamos embaixo. A gente começa lá embaixo, gente. Ninguém começa em cima, não. E aí, como é que tem que ser o seu processo de estudos? Primeiro, você tem que ver esses vídeos. Segundo, nos vídeos vai te ser encaminhada uma planilha. Uma planilha que foi feita com outra paralela maestria. E que, seguindo aquela planilha, essas dúvidas, Gustavo, essas dúvidas que você está tendo sobre aperfeiçoamento e emancipação do conteúdo, né, assentamento, com o tempo vai assentando mesmo, tá? E eu vejo uma coisa, gente, eu vejo uma coisa em vocês, e eu tô vendo isso muito mais pela noite, né? A noite é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. Você, eu tô falando você, aluno. Presta atenção, ó, 1 minuto só mais falando, eu prometo que eu volto, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, inclusive já teve reclamação aqui que eu faço motivacional demais. Vocês não ligam não, né, gente? Porque eu vibro junto com vocês, então presta atenção. Quando vocês escutam que vocês vão ter que passar por sobrevivência em selva, e que vocês vão precisar arrastar o peito no chão enlamaçado, que vocês vão precisar subir em árvore cheia de parte, e que você vai se lanhar, que você vai se ferrar todo. Você se arrepia quando você sente isso? Você se arrepia quando você passa por isso? Quando você pensa em estar lá? Ou você fica com um nojinho? Você se arrepia? Então é teu, caçamba. É seu. É seu. Esse ânimo acende qualquer desânimo. Não deixa que ninguém fale nada para você, contrariamente a isso. Porque eu trabalho com isso há 13 anos.
E o olhar de foco de um aluno determinado é fogo que nunca apaga. Nunca, nunca apaga. Eu fico, ó, não dá pra ver, mas eu fico todo arrepiado. Porque o meu coração é assim. E o seu também. Então não deixa que essa gente carregue pra baixo. Você vai sentir muita dificuldade no início. Muita, mas muita dificuldade no início. Sabe o que você vai fazer? Chorar lágrima de sangue, mas embaixo dessa lágrima vai estar lá sua caneta, um pedaço de papel e você vai estar lá trabalhando e estudando. Não é para esperar o conforto chegar para você estudar. É estudar, estudar e estudar. Esquece o conforto. É para estudar mesmo com desconforto. É assim que funcionam as coisas. E eu confio muito em você. Muito, mas muito, muito. Você está aqui, cara. Você está assistindo minha aula com vontade e determinação. Mesmo que vocês não estejam entendendo tudo que eu estou falando, você assiste com aquela vontade porque você sabe que você vai eventualmente aprender. Ok? Desculpa, é que eu vou me emocionando junto. Eu vou me emocionando junto, gente. Não tem como. Professor tem coração, tem espírito, não é só uma carne que ensina. Tá bom? Então vamos junto. Volta pra cá comigo, volta pro slide. Tamo junto. Beleza, gente? Então, olha só, me perdi, rapaz. Me emocionei e me perdi. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Eu já dou uma olhadinha no chat aí de novo, só para eu poder terminar aqui e a gente voltar com funções trigonométricas, tudo bem? Então, show de bola. Aliás, eu já finalizei, né? É isso, a gente já está quase no intervalo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram aqui, o que está aí. Vamos lá. Poxa, Letícia, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Mas com relação às transformações de produto para a soma, tenho dificuldade na apresentação da tangente com a melhor forma de se estudar e aplicar. Ah, sim, você diz a transformação da tangente. Rapaz, essas relações de prostáféreses, né? Essas relações de transformação de produto em soma, não é para hoje, tá? Isso vai ser para um aprofundamento, né? Você diz o truque da tangente, né? O truque de θ, 2θ, 3θ. Então, isso são coisas que nós não vamos ver hoje, tá? Porque hoje a gente tá começando, né? Estamos indo de boas, certo? Então, Nelson, fica tranquilo. Mas isso aí, pô, é maneiro, cara, que tu já tá estudando isso aí. Letícia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá bom? E, pô, o Carlitos aí já tá na vibe. Olha lá como é que ele falou. Preciso passar nessa prova. E é isso aí, cara. É isso aí. Também concordo contigo, Gustavo. Acho que motivação é um negócio que acho que todo mundo precisa. A gente é feito de carne, a gente não é feito de chip de computador. Então a gente precisa disso aí quase todos os dias. Beleza?